caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E esse foi Etíope, eunuco, alto oficial da rainha de Candace, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera morar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem me poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. Começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele esse caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Sentai-vos, irmãos. Continuação do capítulo 8. Semana passada nós já vimos Filipe pregando em Samaria, as multidões atendendo unânimes à sua pregação. Vimos que os apóstolos, sabendo disso em Jerusalém, enviam João e a Pedro para confirmar aquilo ali, para batizarem os conversos, para impor as mãos sobre eles e assim receberem o Espírito Santo, algo conhecido como Pentecostes samaritano. Foi algo que marcou aquele período. Depois a gente viu Simão, que aceitou a fé, mudou perto de Filipe, mas quando viu que pela imposição de mãos acontecia aquelas maravilhas, ele pediu também esse poder, ele queria comprar, e foi repreendido pelos apóstolos, mas o seu nome entrou na história de uma forma muito feia, né? Simonia passou a ser considerada a compra de ofícios religiosos. E naquele momento, pregando ali em Samaria, com multidões atendendo unânimes a mensagem, Deus fala com
Atos 1:8, que via de regra a gente repete no nosso estudo: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A gente vê o Evangelho progredindo assim. E chegar a Samaria era um grande romper de barreiras, de preconceitos, porque os judeus e os samaritanos não se davam. Isso historicamente, desde a época pós-exílica, quando os desterrados do sul voltaram e encontraram os samaritanos que haviam ficado e haviam contraído o casamento misto, se propuseram a lá e eles responderam: vocês não têm parte nem sorte nesse ministério. E aí não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E aí veio então aquela rixa. E aqui a gente vê que o Evangelho rompe essas barreiras. Na verdade, o Evangelho ele vive rompendo barreiras. E aqui rompe-se uma barreira cultural, uma barreira de acepção de pessoas, de distinção de etnias, vamos dizer assim, embora fossem judeus, mas havia uma separação dos samaritanos e os judeus. Então, não há mais em Cristo Jesus, como disse Paulo em outro lugar, não há grego, um romano, um bárbaro, um cita, um homem, nem mulher, mas todos somos únicos. E aí os apóstolos vêm, Pedro e João comissionaram os 12 apóstolos, e eles recebem o Espírito Santo. E qual a importância disso? Vamos pensar na importância didática desse fenômeno, especialmente ali para os samaritanos, para aqueles que presenciaram a história. É que o testemunho dado esses samaritanos, eles recebem mesmo batismo, mesmo Espírito Santo, estão sob a supervisão, vamos dizer assim, dos mesmos apóstolos de Jerusalém. Ou seja, é a mesma igreja. Não há uma igreja dos judeus e uma igreja dos samaritanos, porque agora nós somos todos um em Cristo Jesus. E aí a gente vê o Evangelho rompendo essa barreira de étnica, essa barreira de preconceitos, possivelmente, de rixas, de divisões, de um problema de animosidade histórica. O Evangelho derruba essa barreira. Onde o Evangelho chega, não pode haver barreira de pé. Onde o Evangelho chega, não pode
você escreve isso no relato, você está dizendo, eu preciso te contar, não dá para contar. Como está sendo o trabalho aí? Os multidões atendem unânimes. Então havia conversões em massa. Isso é para provocar euforia e confere de morte. Mas os números não são tudo. Fala uma coisa, é verdade, todos não gostamos de conhecer. Mas Deus manda esse Filipe, cheio do Espírito Santo, que é a descrição que é dada para ele lá na operação dos gatos, né? Todos cheios do Espírito Santo, conhecimento, sabedoria, fé. Ele obedece a Deus e sai daquele lugar onde o Evangelho prosperava, onde havia aceitação. Qual de nós não gosta de ficar num lugar onde você é bem aceito? Não precisa nem pensar no Evangelho, né? Mas na sua vida social, na sua vida profissional, na roda de amizade, um lugar onde nós somos bem aceitos, é um paraíso, é um lugar bom de a gente ficar. É um lugar daquele que a gente descreve como dito popular, ó, estou em casa. Eu estou em casa. E aí ele sai, obedecendo aquela voz, obedecendo a palavra de Deus. Faz-me lembrar também de Paulo, que posteriormente diz, quando ele recebeu o chamado, quando eu recebi esse chamado, não consultei nem carne e sangue, eu obedeci. E faz lembrar o pai da fé, não. É descrito lá em Hebreus 11, que ele, pela fé, ele obedeceu e saiu de Ur dos Caldeus, sem saber para onde ia. Irmãos, essa é a obediência da fé. Essa é a obediência que deve nos marcar, a qual nós devemos também cultivar, sair sem saber para onde vai, obedecendo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus. Ele sai dessa maneira. Vai para o estado de Gaza. A estado de Gaza fazia a ligação ali em Jerusalém, a rota para a África. Havia duas Gazas, uma tinha sido destruída, depois uma construída mais próximo do mar. Enfim, ele vai mostrado. Ali podia passar o que podia, mas era, humanamente falando, trocar o servo, o samarino, pelo duvidoso. E aí, quando ele chega, ele vê uma carruagem, uma carruagem passando. E eles falam, corre atrás da cidade. A vontade de olhar assim, para Deus, para fazer. Eu estava lá, não precisava correr, o pessoal estava vindo. Não é que eu tenho que correr no carro ainda. Ele corre. Quando ele corre, ele observou o tio alto oficial da mente do lugar, lendo. Ele tinha lido a narrativa do texto, a narração do texto lá nos conta disso. A Jerusalém para adorar, voltava lendo o profeta Isaías. Que ele
com a vida espiritual, ele já sai da igreja pensando em outras coisas. Esse homem, ele voltava na sua viagem, ia o profeta Isaías. Hoje, no meu bom dia, eu botei lá cumpre o seu pensamento. Cumpre o seu pensamento. A palavra de Paulo aos Filipenses. Se alguma morar, se alguma justiça existe, se é algo bom, algo verdadeiro, seja isso, ocupe o vosso pensamento. Então, nós estamos se alimentando. Quando a gente se alimenta de coisas boas, da palavra, a gente vai ficando forte, a gente vai ficando nutrido. Só que parece que às vezes a gente é igual ao urubu, né? O urubu, ele, pela sua natureza, ele vai comer o quê? Pode ter um prato delicioso, né, fresco, mas ele vai aonde? Né, engraçadinho, andando ali, né? Lá na carniça. Né? Mas a gente procura informações, notícias ruins, coisas ruins, vamos enchendo a nossa mente o tempo todo disso. Ninguém precisa ser alienado. Nós somos cidadãos de dois reinos. Né? O reino da terra e da pátria celestial. Mas nós precisamos estar mais cheios de Deus. Porque se a gente estiver cheio de Deus, transbordando de Deus, a gente vai ser bom cidadão aqui também. Né? Então, ele fica se alimentando. E Filipe ouviu, porque na prática do dia, eu recomendo ainda, né? Bom, não, alguns educadores, porque ele vinha lendo em voz alta. Mas a voz alta mesmo. Né? Então, quando você lê em voz alta, você tem pelo menos dois canais, né, de aprendizado, a visão e a audição. Né? Então ele vinha lendo assim, a ponto de Filipe ouvir. Acho que ele já era um evangelista sem saber, porque o cocheiro, ou seja lá onde se dá para ficar conduzindo ali aquela carruagem, naquele tempo, ele também deve estar ouvindo. Se Filipe chegou perto, ouviu, né? Ele viajava sozinho. Viajava sozinho. Tanto é que a gente vai descrever agora ele era um alto oficial da rainha que andava se rainhos antigos. Era como se fosse um secretário da fazenda, um ministro da fazenda. Ele não é uma pessoa que fazia uma viagem na estrada sozinho. Né? Ele é um número, os seus números, eles gozavam de confiança. Né? Eles gozavam de confiança. E ele era um homem de confiança nessa gente que andasse. Que andasse não é mais um título do que um nome. É como o faraó, né? O César, mais um título, essa rainha, esse Etiópia, né? Receberam um nome, né? Um título de Candace. Então, sobre um alto oficial. E era um grupo. Que é um grupo emasculado, castrado. Ele não tinha geração, não tinha descendentes. Talvez por isso confiasse tanto nele. Né? Ele não tem para quem deixar herança. Então, ele tinha essa privação. Era um homem castrado. Isso impedia, acho que ele era um prosélito, ele era um temente a Deus, um prosélito, porque talvez, se a castração for completa, ele fosse impedido de ser circuncidado. O que era a circuncisão? A circuncisão era cortar a pele do prepúcio do pênis. Então, a castração, o corpo todo, não tinha como ser circuncidado. E havia uma lei, em Deuteronômio 23, que aqueles que fossem emasculados, o texto, vamos falar que não é o texto, você confere, Deuteronômio 23, imagina você vai ler aqueles homens, aquelas pessoas que eram impedidas de entrar na
Assembleia do Senhor, continua no tempo. Dentre eles, aqueles sobre os quais tinham sido trilhados os testigos, é o livro que aparece lá. Né? Então, essas pessoas mutiladas não podiam estar no templo. Então, se o homem, mesmo tenente a Deus, na religião judaica, por conta das leis, ele podia sofrer ter algumas limitações. Então ele vinha lendo o profeta Isaías, olha só o que ele vinha lendo. Isaías 53. Eu já falei aqui e repito, que eu gosto, né, desse método de estudar a Bíblia capítulo a capítulo, porque de vez em quando, e mais uma vez, nós somos surpreendidos. Né? A gente vai estudar um texto, aí não dá para ninguém dizer também, pastor, foi carapuça, não estava aqui, fazendo certinho 1 a 1. Era para ler esse texto hoje mesmo. Então, cai algumas datas, tudo a ver, em alguns momentos, tudo a ver. E aí, está estudando as quartas-feiras, Atos dos Apóstolos. E aos domingos, já a longa data, porque o livro é grande, aí está estudando o profeta Isaías. E pela ordem, não sei se você é pregador ainda, né? Esse livro você, pela ordem, qual o capítulo que vamos pregar no domingo que vem? Isaías 53, é o capítulo. Para quem creu na nossa pregação, quem foi manifestado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, como raiz de terra seca, olhando para ele, mas nenhuma beleza desagradável. Ele era desprezível, homem de dores, ele sabe o que ia padecer. E há uma parte do capítulo 53 que diz assim: o céu sofredor. Quem cogitou da sua descendência? Né? Porque da terra a sua geração é cortada, a sua descendência é tirada. Aí você tenta fazer uma viagem, né, lá por aqueles dias, e um ato de empatia, colocar-se no lugar do eunuco lendo esse texto. Tem alguns textos, algumas literaturas, bíblicas ou não, que a gente se identifica, né? Assim, ele
Aí começa a falar da responsabilidade. Mas como invocarão aqueles que nada ouviram? E como ouvirão? Se não há quem prega. Como pregarão? Se não forem enviados. É um texto que a gente pegou aí no passado, né? Isaías 52, é citado lá em Romanos 10, 15. Ele fala assim: porque como está escrito, como formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas, aqueles que anunciam o ouro e o evangelho. Então a gente é chamado a anunciar. Então a pergunta do tio é como eu vou entender se ninguém me explica. O capítulo 6 aqui de Atos, a instrução dos diáconos, qual foi a resposta dos apóstolos, irmãos, para instituir para separar aqueles 7 homens para cuidar das mesas? Nós vamos dedicar a palavra e a oração. Era um ministério de ensino, né, de esclarecer, de fazer conhecer a verdade, de mostrar o caminho e aproveitar as oportunidades. O texto diz que Felipe subiu no carro, não sei se eu tenho que respirar, né? Correto? Começando aquela passagem das Escrituras, mostrou-lhe Jesus. Pensou ali. Falou, quando ele está falando dele mesmo, do céu, ou está falando de outro? Está falando assim, os servos sofreram, Israel do servo, mas não só assim. Então agora o servo, o sofredor, é Jesus. Ele que levou sobre si as nossas dores. Ele que levou sobre si os nossos pecados. Ele foi cortado da terra. Ele que foi levado para o matador como ovelha cruda. Ele subiu, ele foi à cruz. Não foi esperneando, não foi gritando. Mesmo porque ele podia, como disse Pilatos, orar, pedir a Deus. E Deus mandava uma legião de anjos. Os soldados do Império Romano seriam aniquilados. Não eram pagos para o Senhor. Mas ele foi de livre espontânea vontade, um ato de amor, como ovelha bruta perante os seus pescadores. Esse Jesus levou sobre si nossas dores. Esse Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Ele vai ver. Né? O fruto do trabalho, qual é o fruto do trabalho dele? É você, a sua vida transformada, a sua vida restaurada. E aí, ele certamente foi no batismo, e olha a prontidão do Pedro. Ele observa, está na carruagem, está ouvindo. Ele deve ter ouvido falar do batismo, não mais de circuncisão, mas agora o batismo como selo daquele que entra nessa nova vida com Cristo. E ele vê água, ele manda parar o prato assim. Diz aqui água. Que pede assim. Será que é uma coisa que impede? Será que eu falo do seu mundo, eu posso ser membro dessa família? Ou falo do seu de outra etnia, eu não posso ocupar dessa família? Tem algum impedimento? E a palavra do Filipe foi também pronta e eficaz, sucinta. É lícito se crê de todo o coração. Todos os números aqui, a gente recita o credo apostólico, né? De órgãos pelo século cristão, ou seja, uma coletânea de confissões de fé, de declarações de fé da igreja, né? Que até hoje a gente usa e resume muito bem a nossa fé. Aqui a gente tem, talvez, uma das primeiras confissões de fé, um dos primeiros credos da igreja. Né? Creio
uma coisa boa, a gente faz uma coisa na nossa casa, uma reforma, ou compra um bem, a gente fala. Então, quanto mais quando a situação dessa foi ser treinador, foi um Júnior segundo o seu caminho. Olha a mudança de situação, olha a mudança de vida. O homem que vinha no seu caminho, de adorar a Deus, dentro do profeta Isaías, era um homem com dúvidas. E um homem com dúvidas é um homem apreensivo, é um homem angustiado, é um ser humano, angustiado às dúvidas, as angústias, angústias de Deus. Mas agora ele é um homem cheio de júbilo, cheio de alegria e vai seguir o seu caminho. Já Filipe foi arrebatado, agora precisa correr, né? Deixa que Deus manda correr, deixa que Deus arrebata, né? E saiu, Deus se encontrava em Azoto, né? E ia até Samaria pregando, cada cidade, o evangelho. Chega de descanso, né? Uma conversão aqui, ele continua pregando o evangelho. Irmãos, resumo desse texto, o evangelho chega a Samaria, o evangelho com Paris. Aqui, possivelmente, a gente fecha um ciclo em Atos, agora a gente vai ver mais a história de Paulo também, mas, de alguma forma, o evangelho chega, sabe onde? Aos confins do mundo. Pelo menos com o Egito. Porque, naquele tempo, a Etiópia era considerada confins da terra. Ele chega a confins do mundo, através de um mundo. Então, a gente não pode julgar se é melhor quando a gente prega de multidões, uma conversão em massa, que alegra o nosso coração, que não gosta, né, de quando houve um apelo, e ver que as pessoas levantaram as mãos, as pessoas vieram à frente, isso traz um ânimo novo para a igreja. Às vezes aquela conversão particular, tímida, né, que não tocou os trombetas, né, vai chegar ao outro lado do mundo, vai chegar aos confins da terra. Há algum tempo aqui, quando nós pregamos sobre Isaías, nós pegamos um texto que foi usado na conversão Spurgeon. Você deve estar lembrado. O culto era um dia de chuva, uma noite letárgica, né? Spurgeon ele não conseguiu chegar à sua igreja, né? Ele frequentava a igreja, era de origem evangélica, inteligente, né? Mas não conseguiu chegar à sua igreja. E o lugar que ele estava tinha perto uma igreja metodista. Ele diz, no seu lado, que era uma igreja que ele conhecia por barulho, que ele não gostava. Mas naquele dia, para conhecer de Deus, que ele até ia suportar o barulho que estava de cabeça. Ele foi. Ele não tinha barulho, né? Porque a igreja estava vazia, né? Embaixo ele estou em casa. Até o pastor. E tinha um homem, um diácono, John Edwin, que nunca tinha pregado lá na igreja. Talvez assim, ninguém, uma coisa que é vou fechar, vou embora. Né? Minha dúvida, tá? Eu vou embora e chega o jovem, agora não posso mais ir embora. Né? E ele foi pregar, o indígena era círculos, né? No sentido de dono demais. E ele repetiu um texto dizendo assim: olhe para mim, olhe para Deus. E ele só repetia isso, talvez não fosse um momento. Olhai para mim, olhai para mim, olhai para mim, você olhar para Deus. Ele estava para ele, jovem, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E aí ele saiu daqui com a cabeça dele, foi a conversa dele. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foram milhares a Deus. Talvez aquele homem nunca mais tenha pregado um sermão, né? Mas ele pregou para mim, que ganhou um dia de nós. Então,
e fique contando. Né? A gente não é aquela empresa de desempenho, né? De telemarketing, né? Quantas pessoas você ligou, quantos contatos você fechou, né? Mesmo porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor, o Espírito sobe onde quer, ouve a minha voz, não sabe onde vem, para onde vai, e Deus vai trabalhando. A nossa missão é lançar a semente, é fazer como Felipe, ouvir a voz e ir. Né? A obra que vai fazer é o Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. E na semana que vem, a gente começa no capítulo 9.